Deus, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos na minha casa, mais uma live, pregando e anunciando a palavra de Deus, porque nós queremos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Quero começar essa live fazendo uma oração ao nosso Deus, cantando uma canção e aprendendo aquilo que Deus tem para nós. E o tema de hoje é esse: os mortos voltam para falar conosco. O que você pensa, o que você acha, o que diz a palavra de Deus? Mas antes, vamos fazer uma oração nesse momento. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor aqui nessa noite, amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, estamos aqui na Tua presença mais uma vez para ouvirmos a Tua voz. Então fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através do Teu poder, através de cada oração, de cada Deus louvor. Pedimos ao Senhor ser presente em nosso meio. A Tua palavra diz que estiverem duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas. E cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco, assim comigo aqui na minha casa, como também onde está esta pessoa. Então visite através desta live, através desta mensagem, fala com cada vida, abre os nossos olhos, para que não possamos mais ser enganados pelo diabo, mas que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, e já lhe agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. E vamos louvar o Senhor com uma canção, porque Deus está nesse lugar. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que não existe outro Deus igual a Ti. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Minha razão de viver, meu maior prazer é Te amar. Nada me faz mais feliz de poder sentir, Senhor, me tocar, e o Teu Espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção. E o Teu amor invadiu, a alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do Teu amor, Senhor, é tudo pra mim. Eu quero mais, muito mais do Teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver, aleluia. Minha razão de viver, meu maior prazer é Te amar. Nada me faz mais feliz de poder sentir, Senhor, me tocar, e o Teu Espírito em mim se moveu, comoveu a minha emoção. E o Teu amor invadiu, e a alegria fluiu em meu coração. Eu quero mais, muito mais do Teu amor, Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do Teu poder. Jesus é a razão do meu. Eu quero mais, muito
do teu amor. Jesus é tudo pra mim, meu Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim, meu Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Aleluia, Jesus. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim, meu Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Jesus é a razão do meu viver. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Pega então a palavra de Deus comigo nesta noite. Abra comigo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Carta aos Hebreus, o capítulo 9. É só voltar. Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago e Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, olha só o que está escrito. O tema da mensagem hoje é este: os mortos voltam para falar conosco? Tem pessoas que acham que sim, outras acreditam que pode ser possível, e nós cremos que não. Por quê? Porque olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. Está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não quer dizer que depois que morre, acabou. Pastor, o que acontece com a alma da pessoa quando a pessoa morre? Segundo a Bíblia, ela tem dois destinos: ou o seio de Abraão, que é o céu, ou o Hades, que é o inferno. Não tem meio termo. E vamos ver isso aqui na palavra do Senhor. Amém? Feche os olhos então. Senhor Deus e Pai, queremos entender a Tua santa e gloriosa palavra. E pedimos ao Senhor Deus que tome a direção, que não seja o homem a falar, mas seja o Senhor. Que não viemos a ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Como nós acabamos de ler, a palavra já diz que está ordenado o homem morrer uma vez. Uma vez. Então quer dizer que a oportunidade é agora. Depois que morre, não pode se fazer mais nada. O próprio Jesus vai explicar na palavra, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, eu tenho certeza que você lembra desta passagem, que fala a respeito do homem rico e Lázaro.
Jesus deixa bem claro que realmente está ordenado a morrer uma vez só, porque depois de morto não tem mais o que se fazer. A história conta de duas pessoas. Um é rico e o outro é pobre. Um tem muito, o outro não tem nada. O outro goza de saúde e alegria e o outro somente enfermidade e tristeza. Porém, quando os dois morrem, cada um vai para um lugar diferente. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. E lá no Hades ele percebe que tudo que ele fez aqui na terra não valeu de nada. Lá no Hades ele percebe que não tem como ter a vitória, né? Não tem como ter bênção, não tem como ter mais nada. Por quê? Tudo que ele pôde fazer ele fez em vida, mas não se preocupou com a sua alma. E a preocupação dele agora, porque já que ele sabe que não pode mais voltar, a preocupação do rico é que ele tem irmãos que ainda estão vivos. Leia comigo essa passagem. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, olha o versículo 27. O rico está falando com Abraão. Ele fala assim, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mande quem? O Lázaro, já que ele não pode ir, então manda o Lázaro. Lázaro está salvo. Então manda o Lázaro, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que se lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Qual é a preocupação do rico? Eu sei que eu estou aqui porque eu não fiz por merecer, eu não busquei a Deus, eu não tive compromisso com Deus, eu vivi a minha vida do jeito como eu quis, bebi, fiz todas as coisas erradas porque eu quis, então eu sei que eu estou aqui porque eu mereço. Mas eu tenho 5 irmãos que estão lá, vivendo praticamente a mesma vida que eu, e eu não quero que eles venham para cá, então mande Lázaro que vá lá pregar para eles. Porque se eles veem que Lázaro, aquele que estava à minha porta, ressuscitou, eles vão acreditar. E olha só o que Abraão vai dizer para o rico, versículo 29. Diz-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a lei e os profetas. Eles têm a palavra e os pastores. Ouçam-nos. Versículo 30. Disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, olha a palavra dele, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Eles vão se arrepender se alguém do morto for lá falar com ele. Versículo 31. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem esses dois, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então Jesus está explicando, através dessa parábola, que morrer uma única vez, depois disso nós temos um único destino, ou céu, ou inferno. O que nós fazemos aqui na terra vai determinar para onde nós iremos. Se eu estou buscando a Deus, se eu estou digno diante dos homens, diante de Deus, se eu tenho feito a minha parte honestamente, se eu tenho andado na palavra, então a minha vida vai ser com Deus. Agora, se eu não busco Deus, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não faço nada, vivo dissolutamente, bebo, fumo, me prostituo, se faço todas as coisas erradas, para onde você acha que eu vou? Ou para onde você acha que você vai praticando as coisas erradas? A palavra deixa bem claro que o caminho para o céu, ele é estreito, mas o caminho e a porta que leva para o inferno é larga. Então, hoje nós decidimos para onde nós vamos. As nossas atitudes demonstram para onde nós iremos. Então, por que existem pessoas que acreditam estar falando com os mortos, com um ente amado, com um parente, com um filho, com o pai, com o avô, com a avó, com a esposa, o esposo que morreram? Por que eles acreditam que estão falando com essas pessoas? Por quê, pastor? A Bíblia me ensina que o primeiro motivo pelo qual a pessoa acredita estar falando com os mortos
é a dor da perda, né? A dor da perda. Por saber que não está mais ali a pessoa que ela ama, aquela dor é tão profunda, tão grande, que ela acredita que vai poder falar com a pessoa que morreu. Aqui em Provérbios 15, o versículo 13, a parte B, que é a segunda parte, eu vou ler as duas partes para ficar bem claro, né? Provérbios 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, a pessoa que tem muito alegre, ela fica até bonita, né? De tanto ser uma pessoa alegre. Mas olha o que diz aqui o finalzinho, a parte B. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Quer dizer, quando a pessoa perde alguém querido, o pai, a mãe, o filho, a filha, esposa, não importa quem seja, alguém que ama muito, a dor é tão grande que o espírito se abate. E aquele momento da perda é um momento de fragilidade. Por quê? Porque a pessoa está com dor. Ela sabe que não vai ver mais. Ela sabe que nunca mais vai dar um abraço. Ela sabe que nunca mais vai poder conversar. Então, o peito, né? O coração explode de dor. Então, esse é um dos motivos, primeiro, pelo qual a pessoa ela acredita que está falando com os mortos, ou aquela pessoa que ela, né, amou. O segundo motivo é a saudade. A saudade da pessoa. Como assim? A pessoa começa a pensar, nunca mais vou ver, nunca mais vou conversar, nunca mais vou falar. E a Bíblia diz lá que em Deuteronômio capítulo 11, nós sabemos que o povo ficou preso 430 anos no Egito, então vieram cheios de costumes, dogmas, leis do Egito. E olha só o que Deus diz, veja, Deuteronômio 11, versículo número 16. Ele fala assim, olha, guardai-vos que o vosso coração não se engane. Olha só o que Deus manda Moisés dizer. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Diga para o povo, olha, guardai-vos que o vosso coração não se engane. A saudade da perda da pessoa que morreu é tão grande que se ela não vigiar, ela vai ser enganada. E lá em primeira epístola de João diz que o coração ele nos condena. Vai lá comigo, 1 João capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, volta Apocalipse, Judas e João. Primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo 20, diz assim a palavra, veja. João escreve assim, versículo 20. 1 João, o capítulo 3, o versículo 20. Olha só o que João escreve. Sabendo que se o nosso coração nos condena, o que João está dizendo? Que o nosso coração nos condena. Traduzindo, a saudade é tão grande que a pessoa acaba se enganando. Quando alguém fala assim para a pessoa, está vendo a tristeza, a dor, e alguém fala assim, olha, você quer conversar com teu pai que morreu? Já está com dor no coração porque perdeu, e está com saudade, e ama muito, qual é a resposta? Claro! Você quer conversar com a tua esposa que morreu? Você quer conversar com o teu filho para saber se ele está bem ou não, se está no lugar de luz ou no lugar de trevas? Você quer saber? A pessoa está tão fragilizada que o coração se engana por causa da dor e da saudade que ela fala, claro! Mas pastor, não é o parente? Não. Olha só o que Paulo diz aqui na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Veja, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo de número 14. Paulo é quem está dizendo isso. Veja,
Segunda carta aos Coríntios 11, verso 14, Paulo diz assim, olha, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Espera aí, se Satanás se transfigura em anjo de luz, ele não pode imitar a voz da pessoa amada? Ele não pode falar aquilo que as pessoas faziam? Claro, se ele tem poder de transfigurar em anjo de luz, claro que ele também pode imitar. Eu vou dar um exemplo bíblico. Vá lá comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 15, que nos conta de quem? De Saul, o primeiro rei de Israel. Vou dar esse exemplo. Saul, por causa das suas atitudes, ele ficou longe de Deus. A desobediência de Saul o levou para longe de Deus. Quando Deus falou assim, mata Agag, o povo de Agag, porque se levantaram contra o meu povo, ele não quis, fez o que não devia, desobedeceu totalmente a palavra de Deus. Aí Deus vira para Samuel, e olha só o que Deus fala para Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 11. Olha o que Deus fala para Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. O que Deus falou para Samuel? Olha, estou decepcionado com Saul. Saul não quer obedecer. Saul deixou de me seguir. Saul não quer fazer o que eu estou mandando. Olha, eu não quero mais Saul. A história você conhece, que Deus manda Samuel ungir um filho de Jessé, que é Davi. E desde aquele dia, o Espírito de Deus ele é retirado de Saul. E o espírito mau da parte do Senhor entra em Saul. Desde esse dia que Deus falou que não queria mais Saul, diz a palavra que foi o último dia que Samuel viu Saul e que Saul viu também Samuel. Olha o versículo de número 35, 1 Samuel 15, versículo 35, veja. E nunca mais viu Samuel a quem? A Saul, até o dia da sua morte. Porque Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Esse aqui é o último dia que Saul vê Samuel e que Samuel também vê Saul. Depois daqui nunca mais se viram, nunca mais. O que aconteceu? Samuel, ele morre. Capítulo 25, um pouco mais à frente. 1 Samuel, capítulo 25. Lembrando que não é mais o Espírito de Deus que está na vida de Saul, é um espírito mau. Você conhece a história, Saul tenta matar Davi, Davi tem que fugir. E Saul vai se tornar um homem totalmente perturbado. Por quê, pastor? Veja comigo. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Desde aquele dia que Deus usou Samuel para dizer que para Saul que Deus havia se arrependido e que colocaria outro melhor do que ele, daquele dia em diante nunca mais se viram. Aí o Samuel morreu. O tempo dele acabou aqui na terra, Samuel morreu. E quando Samuel morreu, Saul, que estava sem Deus, sem profeta, o que Saul ele manda fazer? Olha só o que acontece quando a pessoa não tem nem Deus para os dias de hoje, ou não tem um pastor para orientar. A Bíblia deixa bem claro, não havendo sábio direção, o povo erra. Não tendo nem Deus, porque Deus se afastou de Saul por causa das suas atitudes, e nem tendo mais um profeta para orientá-lo, o que Saul ele faz? Ele se desvia totalmente. Olha aí o versículo número 3. Veja,
1 Samuel 25, versículo 3. E era o nome desse homem Nabal. É isso mesmo. Não. Volta lá no capítulo 15, perdão. 1 Samuel. Capítulo 28. Capítulo 28, perdão. Capítulo 28. Vou ver aqui agora. 1 Samuel, capítulo 28. Saul está sem profeta, sem Deus. Está totalmente desviado. O que Saul manda fazer? Versículo 3. Veja, versículo 3. E já Samuel era morto. Deixa bem claro que Samuel morreu. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Espera aí, o homem que foi escolhido por Deus, primeiro rei de Israel, por causa da sua desobediência, Deus se afasta dele, e agora também não tem mais o profeta. O que ele faz? Ele desterra os adivinhos. Traduzindo, ele manda voltarem os adivinhos e os encantadores. Deus havia falado que não queria, mas agora, já que ele está totalmente fora, ele manda voltar os adivinhos e também os encantadores. Quando a pessoa está sem Deus, ela começa a fazer tudo o que é mal aos olhos do Senhor. Ela começa a fazer aquilo que ela jamais faria se estivesse na presença de Deus. Bebe, fuma, trai, fala palavrão. Você vê que isso é tudo um declínio de pessoas que estão longe de quem? De Deus. O caso aqui de Saul, ele está tão longe de Deus, estou lendo aqui, 1 Samuel capítulo 28, versículo 3, diz que ele desterra, ele tira das escondidas os encantadores e os adivinhos, ele manda voltar. Por quê? Porque ele está com a dor de não ver mais o Samuel, ele não tem mais Samuel do lado dele. O que ele manda? Traz adivinhos, traz os encantadores. E não somente isso, ele manda consultar, que é pior ainda. Olha o versículo 7. Então disse Saul aos seus criados, estou no 1 Samuel 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de quê? De feitiçaria. Deus havia dito que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Ele não só era rebelde como feiticeiro, agora ele manda consultar também uma feiticeira. Olha só, ele fala: busca uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. Peraí, o homem que era de Deus, agora quer ir numa feitiçaria. Eu pergunto, como é que a pessoa que diz que é de Deus vai na macumba, no espiritismo, no soxonoe? Como é que a pessoa diz que serve a Deus, vai fazer coisas que não agradam a Deus? Isso é resultado de uma vida longe de quem? De Deus. Você vê que tem pessoas, quando perde alguém que ama muito, ela fica totalmente desnorteada. Se falar assim para ela: olha, se você for em tal lugar e fazer um saravá sem lavar, olha, essa pessoa vai voltar para você. E a pessoa está tão ali com a dor no peito e com saudade, que ela acredita que o coração se corrompe e ela faz aquilo que é mal aos olhos de quem? Do Senhor. Ela quer crescer na vida, fala: olha, se você fizer tal lugar um despacho, à meia-noite, no cemitério, o seu negócio vai prosperar. Porém, ela foi na igreja, ela buscava o Senhor. Aí, porque as coisas começam a dificultar, ela começa a procurar outros caminhos,
Porque foi isso que Saul fez. Era servo de Deus, homem escolhido por Deus, mas agora por causa das suas atitudes, o que ele está fazendo? Chamem uma feiticeira. Eu quero ter uma consulta com ela. É isso que Saul está dizendo aqui na Bíblia. Eu quero ter uma consulta com ela. Pastor, você está falando mal da feitiçaria, da macumba? Não, estou falando mal de coisa nenhuma. Cada um acredita no que quiser. Eu creio em Deus. Se você crê na macumba, amém. Você crê no espiritismo? Amém. Eu creio em Deus, na palavra dele. Mas se você crê, amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que você tenha o conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas eu conheço pessoas que eram da igreja e foram para macumba. É verdade, eu também conheço. Conheço pessoas que estavam na igreja e hoje estão na feitiçaria. Eu também conheço. Conheço pessoas que estavam na igreja e hoje estão bebendo, fumando, fazendo coisas erradas. Eu também conheço. Só que a diferença é que eu fiz uma escolha. De independente do que for, nada vai me separar do meu que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu reconheço o sacrifício que Jesus Cristo fez pela minha vida e pela minha alma. Então, eu não vou me dar o prazer de sair da presença dele. Ah, mas as pessoas saem. Tudo bem. É um direito delas. O Saul quis sair da presença de Deus. Amém. Olha o resultado. Agora Saul, ele quer consultar uma feiticeira. E ele vai. E quando ele chega lá, olha o versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele com ele 2 homens de noite. Vieram a mulher. Eles foram até a uma casa de feitiçaria. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Olha o que Saul fala. Eu quero que você, através do espírito de feitiçaria, faz aí uma magia, porque eu quero que você me traga alguém que eu preciso conversar. Eu quero que você me traga alguém que eu quero falar com essa pessoa. Eu estou com saudade. Não é assim que o diabo ele age? Você quer conversar com uma pessoa que você ama? Vai em tal lugar. Lá vai fazer uma sessão e você vai conversar com o teu parente, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó. Porque a pessoa vai lá, eu quero falar com a minha mãe. Não é assim que fazem? A pessoa vai nesse lugar, eu quero falar com meu pai, eu quero falar com meu filho, eu quero falar com a minha esposa, eu quero falar com meu marido. Morreu, mas eu quero falar com eles. Foi isso que Saul ele fez. Ele vai até uma feiticeira e fala: olha, eu quero que você, através do espírito de feitiçaria, me traga com quem eu quero conversar. Aí ela pergunta, olha o versículo 11, veja, versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem? Olha que a pergunta que a mulher faz para Saul. Com quem que você quer falar? Com quem? Veja, a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Quem Saul estava com saudade? De Samuel. Mas enquanto Samuel estava vivo, quantas vezes Saul foi atrás dele? Nenhuma. Depois que morreu, agora quer falar com Samuel. Eu quero que você faça aí uma feitiçaria, porque eu quero falar com o Samuel. E a mulher foi lá e fez, né? E a mulher fez lá o feitiço. E versículo 12. Vendo, pois, a mulher a quem? A Samuel. Gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. É você que é Saul? Porque estava, né, disfarçado. E quando ela falou Samuel, ela falou: então você é o Saul. Você quer falar com o Samuel? Ah, entendi. Você quer falar com o Samuel, né? Legal. Aí, versículo 13. E o rei disse: não temos, porém, quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da onde? Da terra. Se Deus está no céu, como é que ele vai subir da terra?
Se nós lemos a princípio, está ordenado morrer uma só vez. Eu pergunto, quem era aquele espírito a qual a mulher disse, olha, é Samuel? Eu pergunto, era o espírito de Samuel? Não. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que o diabo, Satanás, tem poder para se transfigurar até em quê? Em anjo de luz. Se o diabo pode se transfigurar em anjo de luz, ele também não pode se transfigurar na voz, da pessoa amada? Sim. Se o diabo tem poder para se transfigurar em anjo de luz, será que ele pode se transfigurar na voz do pai, da mãe? Sim. A Bíblia diz que o coração do homem é o quê? É enganoso. Eu pergunto, quantas vezes você já acreditou e se enganou? A Bíblia diz que o coração do homem, Jeremias 17, é enganoso. Eu pergunto, quantas vezes você já se enganou? Acreditou e deu mal. Em promessas feitas, prometeram fazer e não fizeram. Em palavras persuasivas, a pessoa falou com tanta firmeza que você acreditou e depois se deu mal. Em pessoas que juraram tanto e nunca cumpriram nada. Quantas vezes o teu coração já se enganou? Eu entendo a dor da perda, a saudade, mas a Bíblia diz que está ordenado por Deus morrer uma vez só. Se já morreu, não tem mais o que se fazer. Se já morreu, ou a pessoa está no céu ou no Hades. O que a pessoa fez aqui na terra determinou para o lugar a qual ela foi. E quando a pessoa se engana ou ela é enganada, é um momento de fragilidade. E era isso que o diabo queria. 1 Pedro, capítulo 5, estou terminando. 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 8. O que Pedro diz? 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É no momento de fragilidade que o diabo ele age. O marido foi embora, aí chega um amigo e fala assim, ou amiga, Você quer que teu marido volte para casa? Eu quero, quer mesmo? Quero. Então vou te levar no lugar, é brabo, hein? Mas eu te garanto que o teu marido vai voltar. E a pessoa está tão fragilizada que ela vai. Aí chega lá, faz um trabalho, uma sessão, e ali foi uma brecha que o diabo usou para entrar e destruir a vida dessa pessoa. Aí a pessoa não consegue dormir, porque tem pesadelos, tem insônia, seja uma tristeza profunda, uma angústia, nervosismo, ela tem alucinações, ela não tem mais paz, porque no momento de fragilidade o diabo encontrou essa brecha e entrou. Mas hoje eu tenho uma palavra para o teu coração que está aqui em João 8,36. Eu sei de cor, mas vou ler contigo. Se pois, João 8,36, vamos lá? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Sabe o que significa? Que Jesus hoje, através dessa live, quer te libertar de toda a brecha que você mesmo deu, por causa de uma dor, de uma perda, de uma morte, por causa de um sentimento, por causa de algo que lhe aconteceu e você, no momento de fragilidade, abre uma brecha para Satanás. Mas a partir de hoje,
Jesus Cristo vai trazer uma nova vida para você. A partir de hoje, novas oportunidades de Deus chegarão sobre a tua vida. A partir de hoje, você vai aprender a descansar no Senhor, porque a bênção dele estará sobre a tua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero profetizar que a tua vida vai mudar. Eu quero profetizar que o melhor de Deus vai chegar sobre a tua vida. E nunca mais o diabo vai usar brechas para entrar na tua vida. Você crê nisso? Então feche seus olhos. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, hoje aprendemos na tua palavra que depois que morreu, não tem mais o que se fazer. E sabemos que quando as pessoas vão a certos lugares, não é a pessoa amada que está ali falando, mas é um espírito maligno. Como o próprio Saul foi numa feiticeira, e através da feitiçaria ele queria falar com Samuel. E sabemos que não foi Samuel quem apareceu, mas foi um espírito maligno trajado como Samuel. Porque subiu da terra, não veio dos céus. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, que todo engano, que toda tristeza, que toda angústia, meu Deus, que todo mal que estava sobre o teu filho ou sobre a tua filha, porque deram brechas, foram sentimentos destruídos, casamentos destruídos, vida financeira destruída, saúde destruída, Deus. E eu te peço agora em nome de Jesus, fecha todas as brechas agora, tira essa tristeza, esta perda, Pai, que essa pessoa sente no seu coração. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, vai tirando todo mal, toda angústia, todo trauma, todo transtorno, falta de paz, todo nervosismo, os pesadelos, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor. Entra nesse coração e tira todo o mal. E dá hoje, Deus, a tua paz. Pois está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu profetizo que essa pessoa está abençoada. Eu profetizo, Deus, que a vitória do Senhor está sobre o teu filho, como também sobre a tua filha. Por isso, Pai, que nós te louvamos aqui nesta noite, Pai. E derramos a tua bênção, e derramos a tua vitória, em nome de Jesus. Que assim seja, amém? E graças a Deus. Recebe a tua cura hoje em nome de Jesus. Recebe a tua bênção, o teu milagre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que nós te louvamos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas e Satanás nunca mais vai agir na vida do teu servo, como também na vida da tua serva, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu quero mais, muito mais do teu amor, Jesus é tudo pra mim, meu Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder, Jesus é a razão do meu. Eu quero mais, muito mais do teu amor, Jesus é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder, Jesus é a razão do meu viver, Jesus é a razão do meu viver, Jesus é a razão do meu viver. Tu és a razão da minha vida, Pai. Tu és o motivo da minha oração e da minha adoração. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Quer um conselho? Não dê brechas para o inimigo. Bateu tristeza, angústia?
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Antes de terminar essa live, deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar mais ainda em nome de Jesus. Fala comigo em Números 22. Números 22. Números 22. Diz a palavra que um povo, os midianitas, eles amaldiçoaram o povo de Deus. E não somente os midianitas, mas também os moabitas, porque eles se ajuntaram para amaldiçoar o povo de Deus. E olha o que diz aqui, veja. Versículo de número 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e para estar defronte de mim. Versículo 6. Balaque falando com o Balaão: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem a tu amaldiçoares será amaldiçoado. Versículo 7. Então foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. O que nós vemos aqui? Que para amaldiçoar, o povo é propenso. Para fazer coisa ruim, as pessoas sempre têm ou dão uma condição, dão um jeito. Para fazer coisa ruim, para fazer uma macumba, feitiçaria, para beber, para fumar, para usar drogas, ou coisa assim, né? As pessoas sempre dão um jeito. Agora eu pergunto, e quando é para abençoar? Na maioria dos casos, qual é a resposta sempre vem? Deus sabe que eu não tenho. Deus sabe que eu não tenho, ou a pessoa tem pouco, né? E fala, não vou. Deus sabe que eu só tenho esse pouquinho, não vou, não. Para as coisas de Deus, sempre é mais difícil do que para as coisas do mundo. Se é para fazer uma coisa errada, a pessoa dá um jeito. Se é para beber, ela pede emprestado, passa no cartão de crédito, faz um monte de coisa, né? Para ir na macumba, dá um jeito, ela não tem. E olha, pelos testemunhos que nós ouvimos, o pai de santo, a mãe de santo, não cobram barato para fazer uma magia, para fazer um voto com a pessoa ali, para as coisas acontecerem conforme a pessoa quer. Eles cobram caro. É 1.000, 2.000, dependendo, 10.000, 15.000. E não é que as pessoas pagam. A maioria pagam e não vem nada. Por quê? Porque o diabo ele é mentiroso. Ele faz a pessoa se endividar, faz a pessoa gastar, e no final ele não dá nada. E realmente não dá nada. E a vida da pessoa até piora. Mas quando é para abençoar, as pessoas não podem, não querem, ou não querem, né? Aí Deus me faz lembrar, lembra daquela mulher, a sunamita? A sunamita, não, perdão. A viúva de Sarepta, que Elias pede para ela um pouco de água, ela dá um pouco de pedaço de pão, e diz, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela, só tenho um pouco. Eu vim aqui pegar cavaco, vou preparar um bolo para que eu e meu filho possamos comer e esperar a morte chegar. Lembra que Elias disse? Olha, não temas. Vai e faz primeiro um bolo pequeno. Eu sei que você tem já pouco, mas pega um pouquinho só e traz para mim. Traz para mim. Depois você vai voltar e fazer para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor,
que a farinha da tua panela não vai acabar e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. A Bíblia diz que a mulher, ela ouviu e fez conforme a palavra de Elias, e por isso que ela viveu milagres todos os dias na sua casa. Eu faço a palavra de Elias as minhas palavras. Se você sendo a paz de Deus, eu sei que você tenha pouco ou muito, não sei, né? Eu sei no força de expressão. Mas para alguns tem muito, outros tem pouco, outros não tem nada. O único que sabe da sua condição é você e Deus. Mas se você sendo a paz de Deus, abençoar o profeta, porque eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, para declarar bênção, milagres, profetizar libertações. Deus mandou aqui para isso, para profetizar. E se você sente da paz de Deus e quiser fazer, faça. Abençoe. Pastor, eu não sinto nada, então não faça nada. Não faça porque eu estou dizendo. Eu sempre preguei isso. Não faça porque eu estou dizendo, mas faça porque Deus está mandando. Porque se Deus estiver mandando, com certeza tem uma grande bênção de Deus para chegar sobre a tua vida. Então eu quero terminar essa live fazendo uma oração por você. Porque com as pessoas para fazer feitiçaria, o povo paga. Mandaram para Balaão dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus. Quando é para fazer maldade, o povo dá um jeito, mas quando é para abençoar, o povo nunca tem condições. Mas eu profetizo que Deus vai te dar essas condições em nome de Jesus. Então eu posso orar por você nesse momento? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus amado, eu quero terminar esta live orando e abençoando a vida desta pessoa. Meu Deus, a tua palavra declara que nós temos a bênção de Abraão. E tu abençoa esta pessoa que tem um desejo no seu coração de abençoar. Mesmo com pouco, meu Deus, essa pessoa tem um desejo de abençoar. E essa pessoa que não tem nada, meu Deus, faz aparecer na vida dela, faz aparecer na conta bancária, meu Deus, libera a causa na justiça, traz, meu Deus, a existência que não existe para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e eu abençoo, Pai, a vida do teu servo, da tua serva. Abre porta onde não tem porta. Traz, meu Deus, a existência que não existe. Envia trabalho, abre as portas de emprego. Traz, meu Deus, a tua bênção. Toca no ímpio, no justo, para dar dinheiro para essa pessoa, mas honra o teu servo como também a tua serva. Porque eu sei, meu Deus, que se o Senhor abençoar a vida desta pessoa, ela também vai abençoar a minha vida. Então eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe sempre, que nunca falte a bênção de Deus sobre a tua vida. Seja com pouco, ou seja com muito, mas que seja de Deus. Não faça porque eu estou falando, não. Se for porque eu estou falando, nem faça, nem quero. Agora, se for da parte de Deus, que Ele te multiplique 1000 vezes mais. Eu profetizo que esse mês, agora de agosto, é um mês das realizações de Deus para a tua vida. E declaro que você vai viver o exagero de Deus em nome de Jesus. Eu fico então por aqui. Domingo, às 7 da noite, Deus tem uma palavra também para o teu coração. Envie esse vídeo para as pessoas. Eu vou botar no meu WhatsApp. Ou se você quiser, manda aqui, pastor, manda para mim o link. Eu vou mandar para você o link. Você abençoa o vídeo de uma pessoa. Ou compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz, fique na bênção, que Deus abençoe a todos. Até domingo, às 7 da noite, em nome de Jesus. A paz.